o que é a tal da modulação e quando ela é cabível? Quero refletir aqui com vocês o que é a modulação, né? E em que situações ela é cabível e em quais situações ela não é cabível. Então, nós temos essa lei, está aí, 9868, de 1999, dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Esta lei tem um artigo 27. Eu grifei duas expressões aqui nesse artigo 27. O artigo 27 diz o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Duas expressões eu grifei aqui no nosso slide: segurança jurídica e excepcional interesse social. Por quê? Ora, para dizer a vocês que a modulação ela só tem cabimento, né, quando afrontar a segurança jurídica, ou um dos aspectos da segurança jurídica, que é a proteção da confiança legítima. Está ali, né, a parte, pode ser uma parte ou outra, não há diferença, acreditando, confiando nos comportamentos, né, na direção que o tribunal lhe dá, que o poder público lhe dá, e de repente surge uma reviravolta. Isso causa insegurança. Então aí nós podemos falar em modular. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu acho que com esse exemplo vai ficar claro em que tipo de situação prática a modulação é cabível. Tá? Vocês se lembram, devem se lembrar, quem já está atuando na área tributária há algum tempo vai se lembrar disso, que a Lei Complementar 70, tal, 1991, criou a COFINS. E essa Lei Complementar 70, de 1991, ela deu uma isenção às sociedades de profissionais liberais. Né? Sociedade de profissionais liberais. A COFINS tinha sido criada legalmente, mas a sociedade de profissão regulamentada, advogados, sociedade de médicos, sociedade de contadores, de engenheiros, etc., isenção da COFINS. Né? Essa isenção era garantida pela Lei Complementar 70, de 1991. Mais tarde, veio a Lei 9430, de 1996, que revogou essa isenção. Revogou, ou seja, o contribuinte tem que começar a pagar. O contribuinte não se conformou, né? Não, isso não está correto, porque a Lei 9430 é uma lei ordinária. Poderia o dispositivo de uma lei ordinária revogar uma isenção que fora dada por uma lei complementar? Isso é possível? Isso é cabível? Então, ali começou uma discussão a respeito da hierarquia das leis, né? Se existe uma hierarquia das fontes normativas, se poderia a lei ordinária ter revogado a isenção, se não poderia. A matéria um dia chegou ao STJ e houve uma vitória dos contribuintes, né? Tanto que foi editada uma súmula no STJ. Súmula, se não me engano, 276. Essa súmula é mais ou menos de 2003. Né? A súmula, me parece que é 276, de 2003, do STJ. Sociedades de profissionais liberais são isentas da COFINS. Pensa bem como é que o empresário, o contribuinte, se comportou. Como é que ele passou a se comportar a partir desse momento? Ele olha para uma súmula do Tribunal Superior Tribunal de Justiça, que está dizendo que ele não tem que pagar, que ele é isento. O que ele faz? Olha, ele para de pagar. E por que ele para de pagar? Porque ele está confiando, está depositando confiança num Tribunal Superior da República, que é o Superior Tribunal de Justiça. Ele está depositando, é um comportamento natural do indivíduo, ele está depositando confiança no poder público, no Estado juiz, mais do que Estado, o Estado STJ.
Então ele parou de pagar, né? Amparado por uma súmula. Ok, só que a discussão prosseguiu. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo adotou uma posição diametralmente oposta à do STJ, de que a revogação estava valendo e, portanto, o contribuinte teria que pagar. Nesse momento, advogados, os operadores do direito, pensamos o seguinte: olha, tudo bem, está certo que um tribunal pode divergir de outro, né? Está certo que o direito não tem a certeza da matemática, dizia Clóvis Bevilacqua, então é um fenômeno até natural que um tribunal divirja de outro. Mas se o Supremo Tribunal tem um entendimento divergente do STJ, esta nova decisão do Supremo tem que valer daqui para frente. Ela não pode retroagir, ela não pode valer daqui para trás, porque se ela fizer isso, ela vai pegar o contribuinte de surpresa que confiou na súmula do STJ e vai provocar insegurança jurídica. Essa é uma situação clássica em que a modulação é necessária, porque se ela não vier, ela vai violar o princípio da segurança jurídica. Estava ali um contribuinte de boa fé, confiando na súmula 276 do STJ, agindo conforme o direito, agindo conforme o direito já interpretado por um tribunal superior. Então ele estava com toda a boa fé, ele não pode ser surpreendido, não pode ser pego de surpresa. Então a modulação num caso como esse é absolutamente necessária. E ela veio? Não. O Supremo Tribunal não modulou, não. Não modulou os efeitos dessa decisão, não. Então o contribuinte foi surpreendido, né? Então eu vou ter que pagar os 5 anos para trás? Se não tem modulação, 5 anos, tá? Mas isso, como é que ele se sentiu? Eu não vou aqui repetir aqui nessa aula os palavrões que eu escutei dos contribuintes e tal. Ele se sente traído. E aí é que vem aquele princípio que vem sendo muito estudado, que é um dos capítulos da segurança jurídica, princípio da proteção da confiança legítima. O que houve nesse episódio foi a traição da confiança legítima, né? Princípio da proteção da confiança. O contribuinte estava ali confiando e ele se sente traído, né? Essa traição poderia ter sido evitada com a modulação.